Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos lá. Ponto a ser estudado hoje, direito penal. Vamos falar sobre a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Vamos lá. Começando com uma questãozinha. Tício, morador do Rio de Janeiro, começou a namorar Gabriela, uma jovem moradora da cidade de São Paulo. Com o passar do tempo e os efeitos da distância, Tício, motivado por ciúmes, resolveu tirar a vida de Gabriela. Pôs-se então a planejar a prática do crime em sua casa, no Rio de Janeiro, tendo adquirido uma faca, instrumento com o qual planejou executar o crime. No dia que seguiu, no dia em que seguiu para São Paulo para encontrar Gabriela, que esperava na rodoviária, Tício combinou com a jovem uma viagem de passeio para o Espírito Santo. Ao ingressar no ônibus que os levaria a São Paulo para o Espírito Santo, Tício afirmou para Gabriela que queria matá-la. Todavia, dada a calma de Tício, a jovem achou que se tratava de uma brincadeira. Durante o trajeto, Tício ofereceu a ela uma bebida contendo substância que causava perda de sentidos. Após Gabriela beber e dormir sob efeito da substância, enquanto passavam pela BR-101, no Rio de Janeiro, Tício passou a desferir golpes com a faca no peito da jovem. Quando chegou ao destino, Tício se entregou para a polícia. Gabriela, embora tenha sido socorrida, veio a óbito ao chegar ao hospital. O crime descrito foi praticado de acordo com a lei penal no momento. Vamos lá. Ele quer perguntar como descrito no tempo foi praticado de acordo com a lei penal no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Trata-se, portanto, do momento em que Tício desferiu os golpes em Gabriela, em que o agente se preparava para a promoção da conduta criminosa, ou seja, trata-se do momento em que Tício planejou e adquiriu as ferramentas necessárias ao cometimento do crime, no caso a faca, em que a autoridade policial toma conhecimento do crime, ou seja, quando Tício se entregou para a polícia, em que é alcançada a consumação do crime, trata-se, portanto, do momento da morte da Gabriela, ou da ação ou omissão se este for concomitante ao resultado, não sendo possível determiná-lo no presente caso, em razão da separação temporal entre a conduta e o resultado. Bom, quais pontos que temos que saber para matar essa questão? Aplicação da lei penal no tempo, tá? Nós temos que aprender a respeito da aplicação da lei penal no tempo. Mas como que se dá essa aplicação da lei penal no tempo, professor? Não é o resultado, quando ela morreu? Não é no trajeto? Quais são quando vai ser aplicada a lei penal nesse momento? Como vai ser dado? Então, hoje a matéria basicamente teremos essas implicações. Além disso, vamos aprender sobre lei penal no tempo e espaço, vamos falar sobre a aplicação da lei penal no Brasil, vamos falar sobre conflito, se é uma lei, ela é mais benéfica, quando não vai ser mais benéfica, bacana? Hoje a aula é maravilhosa. Vamos lá. Então, aliás, todas as aulas são maravilhosas, né? Vamos lá. Primeiro ponto, então, lei penal. Vamos entender primeiro a lei penal. Está falando de lei penal, vamos entender a lei penal. Quais são as espécies de normas penais? As normas penais podem ser de duas espécies. A norma, quando fala norma, é lei, tá, gente? Norma é sinônimo de lei para nós aqui no Brasil. Então, as normas penais podem ser normas penais completas ou normas penais incompletas, tá? Normas penais incompletas ou normas penais incompletas, tá? As normas penais completas são que podem ser divididas em duas espécies. As normas penais completas podem ser incriminadoras e não incriminadoras. As incriminadoras são aquelas que você vai achar na parte especial do Código Penal. Por exemplo, você sabe que existem crimes também em outras leis, outros dispositivos que a gente fala que não é o Código Penal. Drogas, tá? Estatuto de Desarmamento, Maria da Penha, tudo lá tem crime. O crime, a norma penal completa é a norma penal formada por um preceito primário. O preceito primário sempre vai ser aquela parte de cima do crime. Matar alguém, entendeu? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Eu tenho o número do crime, artigo 155, e o conceito primário que é o crime. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, crime de furto. Embaixo eu tenho a pena. Pena é o preceito secundário. Pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Pronto. Essa é uma norma penal incompleta. Uma norma penal completa, tá? Tem o preceito primário, que é o crime, e o preceito secundário, que é a pena. Ok? É certo que dentro do código do Paz do Crime você vai encontrar ali
causas de aumento, causas de diminuição na pena, qualificadoras, tá? Essas são outras descrições que estão dentro numa norma penal incriminadora. Mas, basicamente, a norma penal incriminadora é aquela que tem preceito primário e preceito secundário. Pronto, isso a gente tem que saber. E eu tenho as normas não incriminadoras. Normas não incriminadoras, o nome já indica. São normas penais, são leis penais que não tratam de um crime, mas são normas penais. Então, eu tenho ela na forma explicativa, tá? Que, por exemplo, que vai explicar a respeito do que é um conceito de funcionário público. O 327 explica o que é funcionário, quem é o funcionário público, por exemplo. E permissivas, ou também chamadas de exculpantes, né? A exculpantes quando traz, por exemplo, quando amplia a licitude de uma conduta. O artigo 25 do Código Penal. A parte geral do Código Penal, ela trata de normas não incriminadoras. A parte geral, que vai do artigo 1º até o artigo 120. Trata das normas penais não incriminadoras, não tratam de crimes. Ali você vai encontrar normas explicativas, normas permissivas, tá bom? E as normas penais incompletas, essa aqui é só uma parte introdutória para nós entendermos a norma penal, tá, gente? As normas penais incompletas podem ser de duas espécies. A norma penal em branco e os tipos penais abertos, ou tipos abertos. Norma penal em branco é quando, lembra do preceito primário que eu disse para você? É quando o preceito primário ele é incompleto. O legislador, ele faz às vezes de propósito. Ele fala assim, olha, eu não vou... Você olha o crime, só que você fala, tá, mas como que eu vou aplicar esse crime? Como que haverá o complemento desse crime? Aí você precisa buscar abrir outro código ou abrir outro documento para poder ver o que fala aquele documento para poder enquadrar o crime. Então, toda vez que você precisa... Eles também, alguns chamam de norma remetida, né? Alguns chamam de norma remetida. Ou também vários outros conceitos, né? Se você for ver o Rogério Greco, ele trata, como ele fala norma penal em branco, ele trata vários outros conceitos, né? Mas o Rogério Greco é pouco utilizado para nossas provas, ok? Então vamos usar esse conceito padrão que o Supremo utiliza. Então, norma penal em branco são aquelas em que o preceito primário está incompleto, necessitando de um complemento com outra norma, tá? Guarda isso daí. Tipos penais abertos são aqueles que dependem de uma valoração que vai ser realizada pelo juiz. Por exemplo, o crime culposo. O crime culposo, ele é um tipo penal aberto, né? Porque o juiz vai ter que olhar o caso concreto e poder ver, bom, será que esse cara agiu em negligência? Será que esse cara agiu em imprudência? Será que ele agiu em imperícia? O juiz vai ter que fazer esse juízo valorativo no caso. A norma só dá o gatilho. Homicídio culposo, e pronto, só fala isso. Aí o juiz tem que saber o que é culposo para poder enquadrar a norma. Existem algumas normas, por exemplo, o artigo, a receptação culposa, lá no artigo 180, é uma exceção a essa regra, porque lá é um tipo fechado, é uma norma penal incriminadora, tá? Mas é culposa. Mas a regra é que os crimes culposos, o juiz que tem que fazer esse juízo valorativo. Mas, por exceção, eu tenho a receptação culposa que o legislador já fez isso, já explicou o que é o culposo. Ele vai explicar o que é. Ok? O que se entende por norma penal em branco? Como eu expliquei, a norma penal é em que o seu preceito primário, o crime, é incompleto. Tem uma classificação de norma penal em branco, tá? Só para você entender. Eu disse para você, quando você abre o Código Penal, você olha, você fala, puta, mas como que vai ser esse crime? Você vai ter que buscar em outro documento. Se você ter que buscar em um documento que é fora do legislativo, ou seja, não foi o poder legislativo que fez, o documento está fora, por exemplo. Quem fez o documento foi uma portaria do Ministério. Opa, Ministério é executivo. Toda vez onde você vai buscar o complemento para você enquadrar o crime, chegou na delegacia lá, o cara matou ele desmatou um jatobá, uma casca, um jatobá, uma planta. Foi, putz, mas essa planta aqui ela é preservada. Você vai ter que saber disso, vai ter que buscar em uma outra norma. Você vai ver, tem a lei de crimes ambientais que fala o que é crime ambiental, mas ele fala assim, por exemplo, se for um animal, ele vai falar assim, olha, se você cometeu um crime contra espécies ameaçadas de extinção, você fala, puta, o que é uma espécie ameaçada de extinção? A lei que trata dos crimes ambientais não fala o que é uma espécie ameaçada de extinção. Você fala, porra, onde eu vou buscar isso? Se você for buscar o complemento for em uma outra lei, aí eu tenho uma chamada norma penal em branco, em sentido amplo, ou imprópria ou homogênea. Mas se eu for buscar fora do legislativo, por exemplo, nesse exemplo, é uma portaria do Ministério do Meio Ambiente que fala sobre os animais que são
tidos por ameaçados. Aí você vai olhar essa portaria e falar, tá aqui, encontrei um animal ameaçado. Mico-leão dourado, beleza. Aí você volta, o que esse cara tá pegando? O mico-leão dourado. Opa, então você cometeu o crime. A maioria das normas ambientais são assim. Eu sei que muitos que já estudam de forma avançada estão acostumados com o exemplo do artigo 33 da lei de drogas, né? O que é droga? Tem que ir lá na portaria, lá no Ministério lá da Anvisa para saber o que é drogas. Também é um outro exemplo clássico. Mas eu trouxe um outro exemplo aqui de lei ambiental para você ver que o mundo é bem maior do que só o exemplo clássico da lei de drogas, ok? Então, toda vez que você precise do complemento e esse complemento está em uma norma, uma lei, a lei não vai ser uma norma que não seja do legislativo, por exemplo, uma portaria, um tratado internacional, okay? Que pode acontecer isso. Que mais? Alguma outra, uma medida provisória, tudo isso que não for lei, se for complemento, ela vai ser chamada de lei, norma penal em branco em sentido estrito, própria ou heterogênea. Estrito, própria ou heterogênea, ok? Estrito, própria ou heterogênea. Agora, se o complemento está no legislativo, fica mais fácil. Então, eu vou buscar no Código Penal, mas eu vou buscar em outro código que tem lei. Pronto, já fechou. Então, em sentido amplo, é quando o complemento está em uma outra norma que seja do legislativo. Aí pode ser, o nome é sentido amplo, imprópria ou homogênea. O complemento se dá pela mesma espécie normativa. Complemento, ou seja, lei completa lei. Complemento pela mesma espécie normativa, ou seja, lei completa lei. Mesma espécie normativa, eu acho que até não seria mesma espécie. Eu posso ter uma lei complementar e achar o complemento de uma lei ordinária. Ok? Tranquilo? Quem pode ser, né? Quais espécies, quais são espécies, qual é a classificação, quais as espécies, né? Vamos colocar aqui quais as espécies nós temos, né? Eu tenho duas espécies. Eu tenho a homovitelínea e eu tenho a heterovitelínea. A homo tá junto, do mesmo sentido, no mesmo corpo. Homovitelíneo, gêmeos lá, univitelíneos, lembra lá, né? Homologa, ok? São aquelas em que o complemento normativo está no mesmo documento. No mesmo documento, você encontra o complemento. Por exemplo, no crime de peculato, 312. O que é funcionário público? O próprio Código Penal explica o que é funcionário público lá no 327. Então, essa norma penal em branco, 312, que pede saber quem é o funcionário público, e o funcionário público está no próprio Código Penal. Isso é uma norma penal em branco, em sentido amplo, ou imprópria, ou homogênea, homovitelínea. Okay? Se caso o complemento legislativo, lei por lei, não está no próprio código, está fora do código, aí eu chamo de hetero, fora, diferente. Heterovitelínea ou heteróloga. São aquelas em que o complemento normativo está no legislativo, mas em outro documento diverso. No delito de ocultação e impedimento para casamento, né? As hipóteses impeditivas da união estável estão elencadas no Código Civil, tá? Ou então no próprio Código Civil tem as situações que vão tratar do que é casamento. Então, no crime de casamento, crime de casamento ou situação de união estável, né? A união civil, melhor dizendo, eu quis dizer, que a união estável se compara ao casamento, né? Então, no caso da ocultação e impedimento para casamento, eu vou buscar os requisitos, o que é casamento, não vai estar no Código Penal, vai estar onde? No Código Civil, ok? Lá eu entendo, estão casados, não pode casar, é impedido de casar e casou, então é crime. Beleza, tranquilo, maravilha. Normas penais em branco são disposições cuja sanção é determinada, porém com indeterminação de seu conteúdo, tá certo? Okay? Duas questões aqui para você resolver. Eu tenho uma variação doutrinária que eu não podia deixar de passar, que está caindo em prova, tá? Como já caiu aqui do Sebrasp, já cobrou algumas variações doutrinárias. Não é comum, tá, gente? Normalmente as provas eles vão usar a letra fria, 80% da prova letra fria e súmulas, né? Já pacificadas e entendimento já pacificado. Mas a doutrina é perigosa e pode cair, então eu trago para vocês a doutrina majoritária, o que está caindo. Então, norma penal em branco às avessas é o contrário. O que é uma norma penal em branco ao avesso ou às avessas? É o contrário.
nós estudamos que a norma penal em branco é quando o preceito primário, o crime, é incompleto, não é isso? E a pena é completa, o preceito secundário é completo. Aqui é o contrário. O crime é muito bem positivado, é muito bem escrito pelo legislador, mas a pena, você não sabe qual pena que é. Você tem que procurar em outro artigo, em outra lei ou outro dispositivo para achar qual é a pena, ok? Então, o complemento se fará a sanção, o complemento refere-se à sanção, preceito secundário, não ao conteúdo, preceito proibitivo ou proibitivo, preceito primário que deve ser outra lei. O complemento se refere à sanção, ou seja, à punição. A punição. O preceito secundário, ou seja, preceito secundário, não ao conteúdo proibitivo, o preceito primário. Crime de genocídio, tá? O preceito secundário é incompleto. Seu complemento está no Código Penal. Você vai achar lá os crimes de homicídio qualificado, você usa a mesma pena do homicídio qualificado para o crime de genocídio. Exemplo 2. A pena imposta ao crime de violação de correspondência é de detenção de até 6 meses. A incompletude, portanto, diz respeito à pena mínima, e não tem a pena mínima, sendo lícito ao juiz impor um único dia. Lá não tem, o juiz pode impor um único dia, por exemplo. Aí tem uma questão aqui, ó. Norma penal em branco, ao avesso, o preceito secundário fica a cargo de norma complementar, que de acordo com o ordenamento jurídico pode ser legal ou infralegal. Não, gente. Toda norma penal em branco, se for homogênea, se ela for, como eu disse para vocês, se ela for aqui homogênea, é lei pela lei, tá? E nesse caso, a avesso tem que ser outra lei, tá? Então não pode ser, por exemplo, pode ser feita de forma infralegal, ou seja, abaixo de uma postura normativa, uma portaria, por exemplo. Não, tem que ser lei para lei. Tá errado essa questão. Então, norma penal avesso, como uma norma penal normal, é lei para lei. Então, não pode ser uma norma abaixo da lei. Por exemplo, uma portaria falar qual que é a pena do cara. Não. A pena, na avesso, o que falta é a pena. A pena que é o mais importante, pô. O cara vai pegar 12 anos. Então, tem que ter de lei. Não pode ser uma questão abaixo da lei. Ok? Então, por isso que esse pedacinho aqui tá errado. Infralegal. Ok? É só legal, tem que ser lei para lei. Norma penal norma penal em branco de dupla face, ou duplamente em branco, ou duplamente remetido. O que é isso? Tanto o preceito primário como o preceito secundário são incompletos, ok? Exemplo, artigo 304 do documento falso. Se você for em 304, lá o preceito primário caracteriza crime remetido, onde remete a descrição típica para outro artigo, e o preceito secundário também tem hipótese de pena remetida, ok? Então, o 304 não serve de nada, ele não traz o crime e não traz nem a pena. Então, é uma norma penal em dupla, norma penal em branco de dupla face ou duplamente em branco, ou duplamente remetida. Norma penal em branco com complemento internacional. Como foi para vocês, eu posso ter um complemento numa lei internacional, numa norma de tratado internacional. Ó. Na lei de organização criminosa, se aplica a organização terrorista reconhecida segundo os normas de direito internacional de que o Brasil faça parte, ok? Aí seria uma forma de norma penal em branco em sentido estrito ou heterogênea, tá? Para outra parte da doutrina, mas tá bom. E norma penal ao quadrado. Ao quadrado quer dizer o seguinte, é quando eu busco um complemento, só que esse complemento está em outro complemento. Ah, professor, que salada. Não, é assim, pensa como se fosse uma escadinha. Normalmente, quando você é norma penal em branco, você sai dela e busca em outra, não é? Essa tua norma penal em branco ao quadrado é quando você busca em outra e essa outra remete para outra. Entendeu? Uma sequência, uma sucessão de leis para você encontrar. Então, a norma é uma norma em que o complemento também exige complemento. O artigo 33 da Lei de Crimes Ambientais, que fala em floresta de preservação permanente, que é conceituada pelo Código Penal, que por sua vez remete ao Poder Executivo para complementar o conceito de floresta em preservação permanente, ok? Então é uma sequência. Então, para mim enquadrar o 33 da Lei de Crimes Ambientais, eu tenho que olhar o Código Penal, aliás, o Código Ambiental, e o Código Ambiental analisar uma portaria lá no Ministério para poder saber o que o Código Ambiental fala do que é floresta preservação permanente, e aí eu posso responder pelo crime, aplicar o crime. Se caso aumentar, se mudar o complemento, muda a lei principal, ela é retroativa? Se mudou o complemento, por exemplo, imaginamos que o complemento da lei de drogas é uma portaria. A partir do momento que eu tirar da portaria ali uma substância entorpecente, automaticamente não haverá o crime de tráfico, entendeu? Essa resposta a gente vai falar mais para baixo, beleza?
Vamos falar sobre a aplicação da lei penal no tempo. Vamos lá. Quais são as 3 teorias que tratam da aplicação da lei penal no tempo? Eu tenho 3 teorias. Teoria da atividade, teoria do resultado, teoria da ubiquidade. Vou dizer para você, para a lei penal no tempo, a gente usa a teoria da atividade. Para a lei penal no espaço, a gente usa a teoria mista ubiquidade. A gente não vai utilizar no Brasil a teoria do resultado. Pronto, então a teoria do resultado só para a gente saber que existe. Ok? Mas repetindo, para a lei penal no tempo, a gente usa a teoria da atividade, que é, considera-se praticado o crime no momento da ação, ou seja, ou da omissão, ou seja, da conduta, pouco importando o momento do resultado. Vou explicar agora. Teoria mista ou ubiquidade é quando busca conciliar as anteriores, as duas, a atividade do resultado. Ok? Beleza? Vamos falar sobre a teoria da atividade que está postada no artigo 4º do Código Penal. Como eu disse, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Cobrado só isso aqui, tá, gente? Só você saber que essa teoria ela é cobrada em prova. Olha lá. A sinal alternativa que indica a teoria adotada na legislação quanto ao tempo. Olha lá. Ele pergunta só isso. E, 2018, prova de investigador do PC Bahia. Veja, cai só para você saber a teoria. Então, você já sabe. Teoria da atividade. Quando o tempo do crime, você grava aí, por enquanto, TA. Teoria da atividade. Tempo do crime. Se eu colocar tempo do crime, você vai lembrar atividade. Então, você coloca TA. Por enquanto, tá? Ok? Atividade. Então, você coloca no seu caderno TA. Por enquanto. Teoria da atividade. Tem que decorar? Tem que decorar. Não pode errar essa. Você pensou uma questão dessa lá na Bahia, lá? Pode errar, não. Essa teoria aplica-se a quais crimes? Bom, a teoria da atividade vai aplicar para crimes instantâneos. Uma menina olha para outra e fala, só biscate, rapariga, ok? Dadeira do Porto, sua mãe é sapatão, você não sabe de nada, entendeu? Ofende a pessoa. De cara, isso aqui é injúria. O crime já foi consumado. Não tem um ato preparatório, não tem um caminho do crime. Um crime é instantâneo, cometeu, já foi. O cara deu um tiro mortal, matou a pessoa. Instantâneo, homicídio. Então, o crime instantâneo são aqueles que a consumação se dá no momento exato. Ou seja, eu tiro uma foto, tiro a foto do evento. Na hora ali já sai o resultado. Logo, não se verifica uma continuidade no tempo, é apenas o determinado instante em que o crime é praticado. Exemplo, um furto também. Quais as consequências dessa teoria da atividade, né, da adoção dessa teoria? Primeiro, vou aplicar a lei em vigor ao tempo da conduta. Cometeu o crime, eu olho para cima e pergunto, qual lei penal está sendo aplicada hoje? É essa, então essa vai ser aplicada. Exceto quando no tempo do resultado existia uma norma mais benéfica. Aí ela poderá ser aplicada a esse fato anterior. Hoje, deu tiro, olho e falo, qual que é a pena hoje? 12 a 30. Então ela vai ser aplicada. Lá por tempo do resultado, quando a pessoa morre, okay? Ou mais para frente, quando acontece que o processo está rodando, vem uma nova lei falando, hoje não é mais 12 a 30, hoje é de 2 a 3 anos, 2 a 3 anos. Vem uma lei nova. E pergunta é, essa lei nova vai voltar para poder, lá no passado, o cara matou em 2001, e aí ele está em 2020, vem uma nova lei falando que aquele crime que ele cometeu, a pena é menor. Aplica para esse cara que está lá em 2001? Aplica. A lei vai voltar para trás e beneficiar ele. Ok? Agora vamos falar sobre essa retroatividade. Então, a regra é, cometeu o crime, eu olho para cima e pergunto, qual lei penal está sendo aplicada hoje? Eu aplico ela. Essa é a regra, ok? Eu também vejo no dia da teoria da atividade, a imputabilidade do réu. Deu tiro, morreu, pergunto, quantos anos você tem? 16. Pronto, ele é inimputável. A data do fato para mim é marcante. Ok? Data do fato leia-se dia da ação ou omissão, leia-se teoria da atividade. Ok? Cite um exemplo. Ramírez com 17 anos de idade, 17 anos e 11 meses. Ok? Com a intenção de matar, desfere uma facada em Farinha, no bairro Pedregal, em Cuiabá, no dia 1º de abril de 2019. Logo em seguida, é interrompido por terceiros. Farinha é socorrido, transferido e morre. Tá? Só que ele morre 2 meses depois. 2 meses depois, esse sujeito Ramírez já é maior de idade. Okay? Ele morre dia 1º de junho. Só que esse sujeito aqui já completou 18 anos. Nessa data, Ramírez já é maior. Nesse caso, qual lei será aplicada?
A lei da data do fato ou do resultado. Se for da data do fato, ECA, porque ele tinha 17 anos. Se for na data do resultado, Código Penal. Pela teoria da atividade, eu acabei de falar, eu vou aplicar, eu dou tiro, olho para cima e pergunto, quantos anos você tem? 17. É aquela data que eu vou aplicar. Pela teoria da atividade, por se tratar de um crime instantâneo, será aplicado o ECA. A prescrição, cuidado, tá? A prescrição desse crime, ele começa a contar da ação da omissão? Não, tá? A prescrição do crime começa a contar da consumação, cuidado, tá? Da consumação e não da data do fato. Olha só essa questão aqui. A desferiu o primeiro tiro em B em 30 de março de 2020, às 23h59. Em 31 de março de 2020, à meia-noite 5, ok? Já virou o dia. A desferiu o segundo e terceiro tiros em B. Ou seja, da passagem do dia 30 para 31, dia 30 ele deu o primeiro tiro, dia 31 ele deu mais 2. Você está comigo? B faleceu no dia 23 de abril de 2020. A foi condenado ao homicídio doloso. Para fim de prescrição, qual o início da data de contagem do prazo prescricional anterior, anterior ao trânsito em julgado da sentença final? Pronto. Quando que ele morreu? Só perguntar isso. Dia 23 de abril. Pronto, 23 de abril tá aqui. Tá aqui, letra C. Ok? Beleza? Sem mistério. A teoria da atividade se aplica da mesma forma nos crimes permanentes e continuados? Não, tá? Crime permanente e crime continuado, eu vou aplicar a súmula 711 do STF, que fala assim, e é muito cobrada em prova. Isso aqui cai muito em prova, cai mais que jogador de futebol famoso. Olha lá, essa aqui foi do Neto, né? O professor Neto faz essa piadinha. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior, cuidado com essa palavrinha, na vez de prova colocar posterior, vamos grifar aqui, ok? A cessação da continuidade ou da permanência. Professor, eu li a súmula, não entendi porra nenhuma. Vamos lá, vou explicar para vocês. Então eu fiz aqui, ó, mastigado, como se estivesse dando feijoada para criança. Vamos lá, bem devagarzinho. Bom, conceito, crime permanente é aquele cujo momento consumativo se prolonga no tempo e de acordo com a vontade do criminoso. Isso é importante, tá? Porque o criminoso, ele pode cessar o crime. Essa que é a sacada. O crime permanente, ele pode cessar. Na hora que ele falar assim, não, ele está sequestrando a criança, ele pode cessar o crime, mas ele prolonga porque ele quer. De modo que o agente tenha um domínio sobre o momento de consumação do crime. É um conceito bem diferente do que a gente está acostumado a estudar. Crime permanente. Crime permanente é aquele que propaga no tempo e no espaço. É que a execução do crime... Não, se você tem uma outra visão, isso inclusive é uma teoria que chama-se teoria do domínio do fato, o agente criminoso, o crime prolonga porque ele quer. Entendeu? Ele pode cessar a ação criminosa. Então, a permanência ela só continua por causa do criminoso. Porque ele quis continuar assim. Ok? Bacana? Crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, mesmas condições de tempo, e pelas condições de tempo, lugar, maneira e execução. E outras semelhantes devem os subsequentes ser vistos como continuidade do primeiro, tá? O crime continuado, eu vou dar o exemplo aqui embaixo, fica fácil, que você não pode confundir com um concurso material de crimes e nem informal, que tem nada a ver também. Vamos lá, vamos pro permanente. Mário é vizinho de Pedro. Mário, vizinho de Pedro, que não conhecia pessoalmente, que não o conhecia pessoalmente, pretende sequestrar sua filha de 2 anos. Mário, aproveitando que Pedro sai pelas manhãs e deixa a filha com uma babá, resolve realizar o seu intento aproveitando o descuido daquela. Mário mantém a filha de Pedro em uma chácara perto da cidade. Mário exige de Pedro o valor de 1 milhão para liberar a sua filha. Pedro pede pelo menos uma semana para arrumar esse valor. No meio da semana, ou seja, quarta-feira, é publicada e entra em vigência uma nova lei, aumentando a pena do crime, e esse crime é uma extorsão mediante sequestro, não é sequestro simples, porque a partir do momento que houve pedido de resgate, converte-se em outro crime, que é a extorsão mediante sequestro, que era punida com reclusão de 12 a 20 anos e passa de 20 a 30. Tá entendendo? Então, no meio do sequestro, no meio da extorsão, apareceu uma nova lei aumentando a pena.
Ah, professor, não pode ser aplicada a pena porque a norma é mais grave, então aplica do dia que ele pegou a criança. Pois é, mas essa é a exceção à regra. Pelo fato que o crime continua no tempo e no espaço, ainda não cessou a consumação. O crime ainda não tirei a foto ainda. Não dá para parar e ir para lá, olhar para cima e perguntar qual lei está sendo aplicada, porque não acabou ainda. Tá entendendo? O crime tá, o pau tá cantando ainda. O crime tá, o fogo tá queimando ainda. Na sexta-feira da mesma semana, uma equipe do BOP estoura o cativeiro e prende Mário em flagrante. É claro, já prende essa. Crime permanente permite o flagrante em qualquer momento. Crime permanente, pode anotar, permite o flagrante em qualquer momento. Assim, Mário responderá pela pena da nova lei. Vai responder por 20 a 30. Mesmo que mais grave daquela vigente no primeiro dia de sequestro. Entendeu a sacada? Crime continuado. Vamos explicar o crime continuado. Mário, vizinho de Pedro, que não o conhecia, pessoalmente pretende furtar 25 bicicletas velhas de Pedro que estão no seu quintal. Mário, aproveitando que Pedro sai pelas manhãs, resolve realizar o seu intento. Com o receio de ser descoberto, já na primeira ação, na primeira bicicleta que ele pegar, planeja furtar uma bicicleta por dia. E assim começa. No 13º dia é publicada e entra em vigência uma nova lei, aumentando a pena do furto para 2 a 5 anos, ok? Mário é pego no 20º dia de furto, ou seja, já tinha furtado 20 bicicletas já. Assim, Mário responderá pela pena da nova lei, mesmo que mais grave da vigente no primeiro dia. Eu não vou falar sobre como que se dá a contagem de pena para o crime continuado, que é feito um cálculo a respeito disso, que é a exasperação da pena, tá? Porque não é o momento agora. Depois a gente vai falar sobre o crime continuado e a gente vai explicar certinho. Mas só quero que você entenda isso a respeito da aplicação da lei penal no tempo, ok? Que vai ser aplicada a lei penal no tempo que caiu a casa, ok? Nessas duas situações, só você decorar. Aplica-se a lei no momento em que caiu a casa. Coloca assim que você vai lembrar. Caiu a casa. Crimes habituais, eu não tenho súmula, tá? Crimes habituais é aquele que a ação criminosa, ela tem para ser consumada, eu tenho que ter mais de uma ação do mesmo tipo de crime. Da mesma forma. Por exemplo, o cara que não é advogado e quer exercer a advocacia, ok? Se ele fazer um único ato, não é crime, mas ele tem que fazer mais de um ato, ou um médico que não é médico, mais de uma consulta para ele poder cometer o crime, ok? Então, se entende que na habitualidade eu também aplicarei, se ele tiver no 3º dia de consulta médica, aplica-se a lei penal naquele dia da 3ª consulta médica, ok? Resolve para mim essas 4 questões aqui. É importante você resolver. E aí vamos falar sobre sucessão ou conflito de lei penal no tempo. O que é isso? Ocorre quando uma nova lei sucede uma lei anterior. Mas é necessário que essa nova lei seja analisada, comparada com o fato ou a lei precedente. Pois pode ocorrer que essa nova lei, se for mais prejudicial, não será aplicada a determinados fatos, tá? Tá, já falei a exceção à regra lá, que é o crime permanente e o crime continuado. Mas a regra é, ver uma nova lei, se ela for mais grave, ela não se aplica à lei penal anterior. Aplica-se a lei penal por data do crime, ok? Eu tenho um princípio constitucional que fala, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, né? Dessa base constitucional, eu tenho dois núcleos. Bom, pode existir uma lei, o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Ou seja, veio uma lei, a lei ela poderá retroagir para alguns casos e ela tem alguns casos que ela não poderá retroagir. Essa que é a sacada. Eu vou ter que analisar a lei diante dos fatos, tá? Se a lei se ela for uma lei gravosa, já decora isso. A lei penal gravosa, ela nunca poderá retroagir. Se a lei penal for gravosa, ela nunca poderá retroagir. O que é uma lei penal gravosa? Veio um novo crime. Ou então vem uma nova pena, ok? Aumentando. Se aumentou, não tem como retroagir. Ela não pode retroagir, ela nunca retroage. Ela só vai retroagir, só vai existir, sempre retroage, se for uma norma mais benéfica. A norma mais benéfica é duas espécies. Veio uma pena mais branda, ok? Ou então não existe mais o crime, que é o abolite o crime. Bacana? Então a norma penal mais gravosa, a gente vai ter
a lei nova incriminadora e a lei nova mais severa. Professor, qual a diferença? Vou explicar aqui embaixo, fica tranquilo. E eu tenho do outro lado a lei nova mais benéfica e a abolição do crime. Lembre-se, ó, extratividade. Essas duas aqui, ela tem a chamada extratividade. Extratividade é o gênero que tem duas espécies. A extratividade é aquela que tem a retroatividade e a ultratividade, ok? Retroatividade e ultraatividade. Tem um hífen aqui. Retroatividade e ultraatividade. Vou explicar lá embaixo, fique tranquilo, tá? Só lembra assim, a ultraatividade é ressuscitar uma lei morta. Só isso. Ultraatividade é ressuscitar uma lei morta. Ultraatividade é ressuscitar uma lei morta. Beleza? Vamos descer que tem muita coisa para a gente trabalhar. Então, nós vamos dividir, vamos estudar essas duas normas que são mais gravosas, vamos estudar a particularidade de cada uma delas e depois as que são benéficas. Resolve essa questão aqui. E vamos lá, vamos começando com a lei mais gravosa, lei penais mais gravosas. Tem duas espécies. Tem a lei nova incriminadora, é a novatio legis incriminadora, e a lei nova mais severa. Professor, tá a mesma coisa. Uma incrimina, outra é mais severa. Como que tá? Vamos dividir aqui. Vamos descer aqui. A lei nova incriminadora é nessa modalidade, a lei nasce para considerar determinado fato criminoso. Podemos colocar assim, é um novo crime, novatio legis incriminadora, ou seja, vamos botar aqui na frente, né, para você entender. Novo crime. Tem examinador sacana que mistura essas duas, tá? Para o aluno confundir. Ele fala que a novatio legis incriminadora é a mesma coisa de novatio legis impejus, tá? Impejus é que vai prejudicar, ou seja, que já existe e prejudica a vida do sujeito. Novatio legis é a nova lei, um novo crime, tá? Beleza? Vamos lá. Nessa modalidade, estou falando da novatio legis incriminadora, nessa modalidade a lei nasce para considerar determinado fato como crime. Mas o novo crime só se aplica a partir do dia seguinte da sua vigência. Exemplo, professor, tem esse efeito pró futuro, tá? Só para o futuro. A Lei 13.641 alterou a Lei Maria da Penha e trouxe lá o artigo 24A, que trouxe uma conduta daquele que descumpre decisão judicial de medida protetiva. Ele comete um crime. Não existia esse tipo de crime na Maria da Penha. Não existia no mundo, no Brasil, essa questão. Esse crime só começou a aparecer, só foi aprovado em vigência dia 5 de abril de 2018. Ou seja, só poderá responder por esse crime todos aqueles que cometerem essa conduta a partir dessa data. Quem descumpriu uma decisão judicial, ok, de uma medida protetiva antes do dia, por exemplo, do dia 4, poderá ser aplicada essa lei? Não. Nessa mesma ideia, a novatio legis, deixa eu diminuir aqui para poder enquadrar para vocês aqui. Ela aqui ficou grande, deixa eu dar uma... Peraí, deixa eu dar um parará, deixa eu dar uma ajustada nessa layout dessa porra aqui, tarará, rapidão, pronto. Tá aí, já ajustado. Posso aumentar de novo aqui. Vamos lá. Então, nesse caso, eu tenho o seguinte. Nessa modalidade, a novatio legis impejus, a lei já existe, eu só vou fazer o quê? Vou só fazer um reajuste, ou seja, aumenta a pena. Aumenta a pena ou tira até um direito do sujeito, beleza? Por exemplo, o crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave tinha como reprimenda, ou seja, como pena, a reclusão de 7 a 15 anos. Com a Lei 13.654 de 2018, que deu vigência a partir do dia 24 de abril de 2018, a pena foi aumentada de 7 a 18 anos. Assim, essa nova pena só irá incidir para o futuro, ou seja, a partir do dia 25 de abril, no dia seguinte. Tá? Todos os crimes ocorridos antes da mudança continuam regidos pela lei antiga, que será mais benéfica. Professor, mas essa lei foi revogada. Nem existe mais no código já essa lei anterior. Ela foi revogada. O que está valendo agora é essa nova lei. Como é que faz? Aí eu vou aplicar o efeito da ultraatividade, ou seja, eu vou ressuscitar a lei anterior que está morta para ela ter validade para esse caso em concreto. Mesmo que esteja vigente outra lei. Porque a lei vai falar, olha, está revogado a lei anterior. Não existe mais essa pena. Que existe a pena a partir de hoje é essa, mais grave. Beleza, maravilha. Mas pelo efeito da ultraatividade, eu vou ressuscitar aquela lei anterior.
O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa se aplica à jurisprudência, ou seja, pode vir a jurisprudência aumenta, cria um crime, ela pode retroagir, pode prejudicar a vida do sujeito? Olha só. Não, tá? Não se aplica essa princípio da irretroatividade. Não há de se falar de irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravada. Ou seja, se vier a jurisprudência mudar o seu conceito, hoje mudou um conceito, uma súmula nova, ela poderá ser aplicada no caso concreto? Sim. É claro, existem positivações contrárias, sentido doutrinário, mas o STF tem esse entendimento, tá? E é OD 2020. Bacana? Então, se caso a jurisprudência ela se tornar mais grave, para um caso poderia ser aplicado. Professor, não entendi. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Em 2016, Carlos comete crime de lesão corporal leve contra a esposa. Ok? Lesão corporal natureza leve. Carlos é denunciado pelo crime de lesão corporal. A defesa de Carlos alega, em resposta à acusação, ok? Ou seja, na defesa, a existência do princípio da insignificância, pois Carlos apenas empurrou Júlia, sua esposa, causando um hematoma no braço. Beleza? Veja, esposa Maria da Penha, tá comigo? Beleza, mas é lesão corporal. Em 15 de setembro de 2017, o STJ editou a seguinte súmula. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. A defesa de Carlos alega que o fato aconteceu em 2016 e como a súmula lhe prejudica, ela não pode retroagir e aplicar ao caso. Essa tese é válida, ou seja, olha, a súmula veio hoje, beleza? E todo mundo sabe que não pode retroagir para beneficiar, atrapalhar o réu. Ele cometeu a insignificância lá atrás, então tem que ser aplicada a insignificância. Ainda o processo está rodando, mas tem que ser reconhecida. O juiz vai falar assim, não, parceiro, pois o posicionamento do STF e STJ é de que a súmula não é lei e reflete tão somente o entendimento cristalizado de determinado tribunal, podendo ser aplicado a fatos anteriores, pois a autoridade se prende a lei. Ou seja, o juiz vai falar, parceiro, bacana, mas independente de ser antes da súmula, eu vou aplicar. Por quê? A súmula não é lei. Então eu posso retroagir por causa do seu cliente e vou aplicar. Ok? É claro, né? Posicionamento aqui, eu estou falando posicionamento do Supremo, tem posicionamento contrário? Tem, mas nós estamos estudando para curso de polícia, né, porra? Então tem que ver o sentido negativo, sempre em pró-societate, né? Bacana? Se a lei alterar uma infração administrativa de trânsito, tornando ela menos grave, uma infração de trânsito, ela pode retroagir? Gente, não, tá? Como não se trata de natureza penal, norma de trânsito, multa não é pena, não estamos falando de direito penal. Retroatividade, norma penal, é lei penal, não estou falando de outras coisas. Aí tem muito aluno que fala assim, professor, essa lei tributária também tem aplicação em alguns pontos, né? Essa lei civil aqui não pode retroagir para prejudicar, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Retroatividade é a lei mais benéfica, ela só vai ser utilizada em direito penal. Norma mais benéfica, vamos tratar a norma mais benéfica agora. Tanto a norma mais benéfica como o abolitio criminis não obedece coisa julgada. Grava isso. Norma mais benéfica e abolitio não obedece transjulgado. Norma mais benéfica e abolitio não respeita coisa julgada. Ou seja, mesmo que já transitou em julgado o crime, mesmo que o cara já está cumprindo pena, se veio uma norma mais benéfica, a ele será aplicada. Quem aplica? Juiz das execuções penais, tá? Por força da súmula 611 e por força da lei de execução penal no seu artigo 66. Ok? Beleza. Mesmo em execução da pena ele merece? Merece. Qual a base normativa? Tá aqui. Tá? A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Eu tenho o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Eu tenho o artigo 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata o seguinte, a lei posterior que de qualquer forma favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores ainda que decidida sentença condenatória transitada em julgado. Ok? O Código Penal o Código Penal brasileiro, no artigo 2º, faz referência somente à retroatividade pelo fato de estar analisando a aplicação da lei penal sob o ponto de vista da data do fato. Dessa maneira, ou se aplica o princípio regra, tempus regi actu, o tempo rege o ato,
se for mais benéfico ou se aplica a lei posterior se for mais benéfica. Retroatividade. Tá certo o raciocínio, beleza? Resolve essa questão aqui, vamos avançar. Qual a teoria utilizada para observar se a retroatividade deve ou não ser aplicada? A teoria da ponderação concreta. A teoria da ponderação concreta, que é a teoria que eu vou analisar. Essa lei vai retroagir porque é mais benéfica ou não vai retroagir? Ok? Beleza? Tenho dois exemplos aqui de retroatividade. Eu já falei, né? Tá aqui dois exemplos para você dar uma olhada. Tá esse exemplo aqui a respeito da arma de fogo, tá? Que aí o Código Penal mudou, que agora não é mais arma, antes era arma, agora é só arma de fogo. Então todos aqueles que cometeram o crime de roubo com arma, um canivete que antes era considerado arma, a ele será aplicada a norma mais benéfica, ou seja, não poderá ser aplicada ao aumento de pena, tem que ser feito um novo cálculo da pena desse sujeito. Eu tenho um cliente que está lá no Pascoal Ramos, cometeu o crime antes de 2018. Okay? Antes de abril de 2018, ok? Ele usou uma faca, ele respondeu pelo crime de roubo com aumento de pena, porque antes era arma, e era qualquer espécie de arma, ok? Arma própria e arma imprópria. Bacana, mudou a lei, falou, agora só aumenta a pena se for arma de fogo. Maravilha, então se o cara roubar com uma motosserra, entendeu? Ele encontra que a pessoa com a motosserra na frente dela, não é arma. Olha que maluquice. Essa é coisa de uns cabeça de vento no nosso Congresso Nacional. Mas tudo bem, vamos lá. Então, nesse caso, aquele cara que roubou com arma, com machado, antes de abril de 18, a ele deve ser aplicada essa retroatividade benéfica, porque a lei mudou e tirou essa parte grave. Então, a pena vai ter que ser responder pelo roubo simples. Tá? Teve uma mudança também agora recente com o pacote anticrime, tá? Que afirmava que era crime hediondo a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que é previsto no artigo 16 da lei do estatuto, beleza? O pacote anticrime alterou a 8072/90, que é o crimes hediondos. Somente é crime hediondo a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, ok? Não é mais crime hediondo a posse ou ilegal de arma de fogo de uso restrito, ok? Isso significa que as pessoas condenadas pelo artigo 16 por condutas envolvendo arma de fogo de uso restrito não mais poderão receber o tratamento destinado aos crimes hediondos. Ou seja, aquele cara que já está cumprindo pena, ok? Que está cumprindo pena, que era tido como crime hediondo, ou seja, o crime é inafiançável, tá? A progressão do regime é mais difícil, vai ter que ser aplicado a ele toda a situação como se fosse um crime comum, ok? Isso é uma mudança benéfica. Duas questões para vocês resolver aqui. Quais os efeitos da norma mais benéfica? Já falei, né? Extrativos, retroage e ultraage. Ultraage é ressuscitar. Duas questões para você resolver, faça as questões que é importante. Cite um exemplo de efeito ultrativo. Ainda não entendi para esse negócio de ressuscitar. Vamos lá. Em 2000, Pedro é condenado e já está cumprindo pena. Pedro, em 2019, atingiu 1/6 para a progressão de regime. Em 23 de janeiro de 2020, começa a vigorar a Lei 13.964/2019, o pacote anticrime, que alterou a execução penal, revogando as regras do artigo 122 e alterando para regras mais rígidas. Isso é verdade. O 122 lá da Lei de Execuções Penais, hoje está mais difícil você progredir de regime. Antes era crime comum ou crime hediondo. Agora tem uma porrada de situação. Crime comum que não seja violento, pessoa. Crime comum não seja violento, a pessoa morte. Agora ficou complicado. E hoje é percentagem. 20, 25, 30, 40, 50, até 70% da pena para ele poder progredir de regime. E não mais infração de 1/6. Ou 2/5, 3/5, como era antes que a gente aprendia. Nesse caso, qual vai ser a regra que vai ser aplicada para Pedro? A anterior, que era mais benéfica, ou essa nova? A anterior, tá? Por serem mais gravosas, nisso as regras do artigo 122 já revogadas deverão subsistir, ou seja, o que estava já revogado ressuscita e aplica para Pedro. A alteração de um complemento de uma norma penal em branco sempre terá efeitos retroativos. Norma penal em branco, lembra que eu falei para você, tem duas espécies. A homogênea, que é lei para lei, e a heterogênea, que é aquela que eu tenho que buscar em outro dispositivo que não é o poder legislativo, por exemplo, a portaria. O STF entende o seguinte, ó. Para o STF, a alteração do complemento de uma norma penal em branco homogênea, lei para lei, sempre teria efeitos retroativos.
uma vez que a norma complementar, como lei ordinária, que também foi submetida a rigoroso e demorado processo legislativo. Vamos entender isso. Lembra que eu disse para vocês, por exemplo, se conceito de servidor público, de funcionário público, tá no 327, não é isso? Eu falei para vocês isso, beleza? O cara cometeu o crime do peculato. Quem que é o servidor público? Eu tenho que buscar dentro do Código Penal o que é servidor público. Lá fala, agente público, aquele que transitoriamente, com ou sem remuneração, tá conceituando. Digamos que mudou hoje o transitoriamente. Ou seja, aquela pessoa que é mesário e fala que só pode ser servidor público aquele que tem remuneração, que é servidor público somente o concursado, por exemplo. E tem que ser definitivo. Então, o mesário de eleição não é mais considerado criminoso, não é considerado mais agente público. Veja, mudou o complemento. A definição do que é... Olhei, que crime você cometeu, parceiro? Peculato. Beleza. Você é agente público? Não sei. Eu vou ter que olhar dentro do Código Penal. Isso é norma penal em branco homogênea, lei para lei, homovitelínea, dentro do próprio Código Penal. Pergunto, ele se enquadra como... 327, ele se enquadra como servidor, funcionário público? Deixa eu olhar aqui. Ah, mudou. Mudou. Hoje o temporário não é mais considerado agente público. Opa, esse cara que seria enquadrado o crime vai ser aplicado à situação? Sim. Então há uma possibilidade de que quando o complemento da norma penal em branco mudar, afetar o crime em si, é claro. Claro. Podendo retroagir? Podendo retroagir. Agora, se for uma norma penal em branco heterogênea, aqui o Supremo não entende. Quando a legislação complementar não se reveste de excepcionalidade e nem traz consigo uma autorrevogação, como é o caso das portarias sanitárias estabelecendo das moléstias cuja notificação é compulsória. A legislação complementar, então, pela sua característica, ser revogada ou modificada, poderá conduzir também à descriminalização do crime. Então, para o Supremo, a heterogênea, tá? A heterogênea, se caso ocorrendo uma hipótese de que não exista... Peraí, na verdade ficou no mesmo sentido, né? Ficou no mesmo sentido. Para o STF, a alteração do cumprimento da norma penal em branco é homogênea, lei para lei, sempre terá efeitos retroativos. Não sei por que eu coloquei esse contudo aqui, na verdade, né? Que na heterogênea também terá o efeito de norma de descriminalização. Por exemplo, se lá... Isso já aconteceu, ok? Vou botar aqui na norma penal, vamos consertar aqui, na norma penal em branco, heterogênea, ok? Quando eles vão comentar, não se reveste de excepcionalidade, tá, perfeito, entendi o que quis dizer o Supremo, agora entendi, vamos lá, agora entendi. Na norma penal em branco heterogênea, a portaria, se ela tiver um prazo de validade já determinada, ela não vai levar, por exemplo, não vai ter efeito na lei propriamente dita. Por exemplo, a portaria da Anvisa. A portaria da Anvisa já fala, que determina a portaria sanitárias que determina o que por certo período de tempo haverá o que a consideração daquela situação. Depois disso não existirá mais. Bacana. Mas, por exemplo, você lembra do lança-perfume cloreto de etila? O cloreto de etila, o lança-perfume, por um período de tempo ele não foi considerado crime. Por quê? Teve um estagiário que, quando estava fazendo a atualização da portaria que trata dos crimes, que trata das substâncias entorpecentes, ele tirou o cloreto de etila de lá. E a partir do momento que ele tirou o complemento... Veja, o crime de tráfico, a norma penal em branco é heterogênea. Eu preciso de uma portaria para dizer o que é droga. E eles retiraram o cloreto de etila. Então, e depois colocar de volta. Só que nesse período que foi retirado, sumiu o crime de tráfico para quem tivesse traficado o cloreto de etila. Ficou 2 dias. Então, por 2 dias, aquelas pessoas que cometeram o crime, o cloreto de etila, poderiam pedir o que? A situação da aplicação da norma mais favorável para eles, que seria o abolitio criminis. Ok? Então, a norma penal em branco, tá? Heterogênea, que é buscar num outro fundamento, quando a legislação complementar ela não se revestir de excepcionalidade e nem traz consigo autorrevogação, porque se do contrário, não será aplicado a retroatividade. Quando a legislação complementar não se revestir de excepcionalidade
e nem trazer consigo a autorrevogação, como é no caso das portarias sanitárias, cuja notificação é compulsória, a legislação complementar, então, pela sua característica, se revogada ou modificada, poderá conduzir também à descriminalização. Perfeito. Então, tanto na norma penal em branco homogênea, que é automática, ok? Revogou o complemento, a lei para lei, automática. Na heterogênea, só tem que ficar atento a isso. Quando a legislação complementar não se reveste de excepcional e nem traz consigo uma autorrevogação, como é o caso nas portarias sanitárias, estabelecendo as moléstias cuja notificação é compulsória, tirando essa parte, se for mudado o complemento de uma portaria, a pergunta é, afeta o crime em si? Sim. Se revogada ou modificada, poderá produzir também a descriminalização. A minha redação não está legal. Então, vamos colocar assim. Na norma penal em branco heterogênea, caso, por favor, mude aí, caso não seja uma norma excepcional e autorrevogável, como é o caso das portarias sanitárias, a legislação complementar, ok? É compulsória a legislação complementar. Ela, se revogada ou modificada, poderá conduzir também à descriminalização. Agora sim, vamos de novo. Norma penal em branco é heterogênea, caso não seja uma norma excepcional e autorrevogável, como é o caso das portarias sanitárias, que complementam, né, os crimes que são assim estabelecidos. Estabelecedores das moléstias cuja notificação é compulsória à legislação complementar, ela, se revogada, a norma penal em branco, ou modificada, poderá conduzir também à descriminalização. Perfeito? Bacana? Agora eu acho que foi. Beleza? Então, fechando. Norma penal em branco sempre terá efeitos retroativos? Depende. Para o STF, a alteração do complemento de uma norma penal em branco homogênea, lei para lei, sempre terá efeitos retroativos. Bacana. Uma vez que a norma complementar, como a lei ordinária, que é também submetida a rigoroso e demorado processo legislativo. Bacana. Então quer dizer que se mudou a lei que regulava o crime de peculato, que é mudou o Código Penal falando quem é o novo agente público, ou abuso de autoridade, muda-se, vem uma lei nova e muda-se como se dá o que é o crime de abuso de autoridade, que a própria lei fala quem é o agente público. Você está comigo? Se mudou esse complemento do crime, automaticamente terá efeito retroativo. Okay? Se tirou sem transitoriedade, só exige agora o concursado definitivo. Pronto, então se mudou esse complemento, muda o crime e atinge quem foi enquadrado já por esse crime, quando, à época, era punido aquela pessoa que era um agente público que recebia sem remuneração. Na norma penal em branco heterogênea, ou seja, o complemento está fora de uma portaria, não está na lei, mas está uma portaria do executivo. Poderá, se essa portaria ser revogada, se essa portaria ser alterada, afetar o crime? Sim, desde que não seja uma norma excepcional ou autorrevogável, como é o caso das portarias sanitárias estabelecedoras das moléstias e notificação compulsória à legislação complementar. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Como já caiu, olha só, já caiu isso aí no Ministério Público de São Paulo, numa dissertativa, né? Bacana? Se quiser dar uma treinada aí, se quem quiser. Abolitio criminis, que é o outro efeito positivo da norma. Abolitio crime quando ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Vamos lá. O que se entende por abolitio criminis? Abolitio criminis é a lei nova que deixa de considerar o fato como crime ou contravenção. Por exemplo, a Lei 11.106 de 2005 revogou o crime de adultério. Qual a natureza jurídica do abolitio criminis? Vamos lá. É uma causa de extinção de punibilidade, ocorrendo a absolvição própria do réu.
Caso a abolição ocorra depois do trânsito julgado, cessará de imediato a execução e os efeitos penais. Por exemplo, o criminoso volta a ser primário pelo crime extinto e é liberado, né? Resolve essa questão para mim? Quais os efeitos da sentença penal que não serão atingidos, ou seja, não serão abolidos, não serão atingidos com a abolição do crime? Atingidos com a abolição do crime. Os efeitos secundários do artigo 91 e 92 da sentença condenatória, como, por exemplo, esses efeitos secundários não serão atingidos pela extinção do crime, ou seja, continua ainda. Obrigação civil de reparar o dano, okay? Perda da função pública. Todos esses dois efeitos permanecem, o sujeito vai continuar respondendo pelo crime. Veja essa questão aqui, 2018, ao finalzinho dela. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação, mas não os efeitos extrapenais. Okay? Efeito extrapenal perpetua com abolitio crimes. Lembrando que o abolitio crimes e a norma mais benéfica não respeita coisa julgada. Já falei para vocês lá atrás. Caso a jurisprudência do STJ ou STF deixe de considerar típica determinada conduta, como ocorreu com o desacato. Nesse caso, será possível a retroatividade da lei penal mais benéfica pelo abolitio crimes, ofertado tão somente pela jurisprudência de um tribunal superior? Gente, mudar o crime, nós vimos atrás, pode retroagir para prejudicar, né? Pode retroagir para prejudicar. E se for beneficiar, professor, foi retirado. Aí tem uma certa divagação doutrinária, tá? Não é pacífico o tema, tá? Tem duas correntes. Uma corrente vai falar que aplica e outra corrente que não aplica. Eu não aprofundei nisso, que é muito, digamos assim, muita teoria quanto a isso. Mas a majoritária vai falar que desacato. Desacato considerou como crime. A STJ foi, ano passado, ano retrasado, falou assim, não é mais crime. Aí depois voltou atrás, não é crime, é crime, é crime, é crime. Então, quando ela falou que não era crime, aqueles que tinham cometido o crime poderiam ser liberados do crime de desacato. Não aconteceu isso na época. Eu acompanhei, não aconteceu isso na época, entendeu? Então, porque há uma certa resistência de que a abolição de uma conduta pela jurisprudência não seria considerado um abolitio crimes pela lei, tá? Bacana? Tranquilo? Ainda não tenho... temos que estudar um pouquinho mais quanto a isso, se é possível a retroatividade e aprofundar mais. Beleza? Vamos deixar mais pra frente, a gente vai estudando e vamos batendo isso daqui. Mas por hoje, vamos ficar com esse conceito temperado, que há dois posicionamentos, um positivo e outro negativo. Bacana? Adequação normativa típica. Vamos entender o que é essa adequação normativa típica, ok? Que cai em prova mesmo. O que é isso? Uma abolição do crime deve ser, quando a abolição do crime, o crime tem que ser formal e material, sim, ou seja, a forma e a matéria, o conteúdo tem que ser revogado? Sim, é isso mesmo, tá? A abolição do crime tem que ser os dois momentos, tem que ser formal e material. Bacana? Para que seja considerado abolido o crime, a abolição deve ser formal, ou seja, a forma, formalmente, de lei para lei, revogando uma lei, revoga outra lei, e a matéria, o crime deixa de existir de forma absoluta. Caso ocorra que um crime seja revogado apenas formalmente, mas os seus elementos são migrados para outro tipo penal, já existente ou novo, como se denomina esse fenômeno? É o princípio da continuidade normativa típica ou adequação normativa típica. O que é isso? A revogação do crime, ele deixa de existir, você vai lá no código, artigo tal revogado. Só que aí os elementos do crime vão para outro crime. Isso não é abolitio crimes. Olha só. Qual a diferença do abolitio crimes para a continuidade normativa típica? Olha lá. O abolitio crimes, ou matéria é revogada formal e materialmente, o fato não é mais punível, tá? A continuidade normativa típica, o crime é revogado apenas formalmente, mas não materialmente. O fato continua sendo punível, a conduta criminosa é deslocada para outro tipo. Por exemplo, no atentado violento do pudor, ele sumiu em 2009, mas ele foi migrado para o 213. Então, hoje não tem um atentado violento do pudor, tudo é estupro. Por exemplo, também outro exemplo foi o que ocorreu também com o 231, que tratava do tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. E 231, o tráfico interno de pessoas do Código Penal, que foram revogados pela Lei 13.344 de 2016, mas esses crimes migraram para o 149A, que trata em especial do tráfico de pessoas. Beleza? Resolve para mim essas duas questões. A adequação normativa típica é perigosa, toma cuidado.
ok? E aí eu tenho a combinação das leis tertia. É possível fazer um junta-junta? Pega uma lei, uma parte da lei que é boa e outra parte que é boa de outra lei e fazer um combinado? Não, isso apareceu na lei de drogas, tá? Na lei de drogas anterior, de 76, a pena era de 3 a 15 anos de prisão para o tráfico de drogas. A pena era mais branda, mas não havia nessa lei a possibilidade da diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, ok? Beleza? E aí veio a lei nova de drogas que trouxe a pena mais grave, mas só que lá trouxe o benefício para diminuir de 1/6 a 2/3. Ou seja, eu tinha aqui uma pena mais branda, ok? E aqui a pena era mais severa. Beleza? Aqui eu tinha, não havia possibilidade de diminuição, não havia diminuição, e aqui há diminuição. Não tem como a gente fazer um AGJ, junta, professor? Pegar a pena desse daqui e pegar a diminuição desse daqui e montar uma outra lei? Não, isso é chamada lei tertia. Veja, eu estou montando a lei, eu não sou legislativo, o judiciário não pode montar lei, o judiciário não pode criar uma lei, porque eu estaria criando uma nova lei. Entendeu a sacada? Estaria pegando de uma e pegando de outra e montando uma terceira lei. Isso não pode, ok? Isso é vedado. Isso tem súmula já, tá? Já tem súmula a respeito disso que viola essa possibilidade. Resolve duas questões. Vacatio legis indireta. O que é isso? Por um período de tempo não é considerado crime. Por um período de tempo. Depois volta ao normal. Mas por um período de tempo não é considerado crime. Inclusive isso aqui foi questão da última prova de investigador de polícia aqui no Mato Grosso. No estatuto, o exemplo mais famoso é o Estatuto do Desarmamento, que pelo período de 180 dias falou, olha, se você devolver a sua arma de fogo aqui, não vai ser considerado crime. O cara tinha esse período. Aliás, depois desse período, isso voltava ao crime. Okay? Inclusive, isso o STJ até estendeu isso para aqueles que tinham arma de fogo de uso permitido com numeração raspada. Tá? Ele ampliou também isso através de uma súmula, inclusive. Ok? Outro exemplo que eu falei para vocês foi o lança-perfume, né? Que por um período de tempo ele ficou fora de 5 a 15 de dezembro de 2000 por 8 dias, foi excluído por 8 dias. Isso aqui é coisa de estagiário. 8 dias ele ficou excluído, não foi considerado crime, mas foi temporária, porque depois logo eles voltaram atrás. Então por aquele período de 8 dias não existia crime de lança-perfume no Brasil. Lei excepcional e lei temporária, ainda na lei penal no tempo. Estamos dentro da lei penal no tempo ainda. Lei excepcional e lei temporária, está no artigo 3º do Código, e acabei fatiando as duas. Beleza, depois você procura no Código e faz lá. Vamos lá. A lei excepcional temporária, ela está dividida em duas espécies. Eu tenho a lei excepcional temporária. Lei excepcional e lei temporária. A lei, eu tenho outro nome, tá? Lei temporária em sentido estrito e lei temporária em sentido amplo, tá? Toma cuidado com essa classificação diferenciada. A lei temporária em sentido estrito é a lei temporária que a gente conhece. O texto da lei prevê o tempo da sua vigência. São circunstâncias de prazo. Ultrativa, aplica-se ao mesmo depois de revogada, ela permanece, ela continua valendo. Autorrevogável, não precisa ser revogada por outra lei. É uma lei intermitente, ok? Atende a excepcional, atende a transitórias necessidades estatais, situação de anormalidade, situações específicas, circunstâncias de emergência, né? Aqui é a circunstância de prazo, aqui é emergência. Ultrativa, ela continua sendo aplicada mesmo depois de sua revogação e não precisa de lei revogadora. Ela precisa que a situação de excepcionalidade se encerre. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Exemplo, Lei Geral da Copa, eu tenho a Lei Geral da Copa, do Copa do Mundo, que falou que até o dia 31 de dezembro, ela começou valendo. Ela é de 5 de junho de 2012, né? E ela teve vigência até o dia 31 de dezembro. E nessa ela colocou algumas condutas criminosas. Quem cometia o crime nesse período, entre 5 de junho até dia 31 de dezembro, respondia pelo crime. Professor, mas no dia 1º de janeiro de 2015... o cara ainda está respondendo o processo e a lei já revogou. Abolite o crime, não existe mais a lei. Pois é, mas nesses casos, a lei continua valendo para os fatos ocorridos dentro da sua vigência. Porque senão não teria o porquê existir essa lei temporária, né? Porque no Brasil demora o processo. O cara, pô, beleza, ia dar nada. Beleza? As leis temporárias excepcionais violam o princípio da retroatividade
da lei prejudicial, né? Duas correntes, né? Uma corrente é a corrente que a gente utiliza na polícia, é que não viola, tá? E outra corrente, uma corrente de Zaffaroni, né, que é totalmente garantista, vai dizer que viola pelo fato que o princípio da irretroatividade para ele não teria um caráter absoluto. Responde para mim essas três questões, a parte de lei temporária e lei excepcional cai bastante, tá? Responde para mim, por favor. Por favor, não, marque sua obrigação. E agora vamos para a lei penal no espaço. Vamos lá. Sabendo que um fato punível pode eventualmente atingir os interesses de dois ou mais estados, igualmente soberanos, o Código Penal limita o campo de validade da lei penal. Tem que ter os limites, ó, até que você pode, até que você não pode. Mas no Brasil, nós temos dois vetores, que é a chamada territorialidade e a extraterritorialidade. A territorialidade, no Brasil, a teoria adotada é a teoria da temperada ou mitigada, diminuída. Por quê? O artigo 5º fala assim, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo. Opa, aí ele abriu a perna. Abriu as pernas de convenção, tratados e regras internacional ao crime cometido no território nacional. Ou seja, a regra é a aplicação da lei penal brasileira, mas aqui no Brasil a gente pode abrir a oportunidade que seja aplicado outras leis penais que não seja brasileira, ok? Que estejam escritas em um tratado internacional, uma regra de direito internacional. Qual o princípio adotado pelo Código Penal quanto aos crimes cometidos no Brasil? Como eu já disse, o princípio da territorialidade mitigada. Ok? Mas por qual motivo se classifica como uma territorialidade temperada ou mitigada? Pois, excepcionalmente, pode ocorrer a incidência de lei de outro país a um crime praticado no Brasil. Exemplo, o homicídio cometido por um embaixador estrangeiro no território brasileiro. Nesse caso, será julgado por um tribunal de seu país, e de acordo com a sua lei penal e não a nossa. E aí eu tenho os três efeitos a respeito da territorialidade. Eu tenho a chamada territorialidade, crime cometido no Brasil, aplica a lei brasileira. A extraterritorialidade, que é o crime cometido no estrangeiro e aplica a si mesmo a lei brasileira, tá? E a intraterritorialidade, que é a possibilidade de aplicação da lei estrangeira dentro do território brasileiro, que é esse exemplo que eu te dei aqui agora. Beleza? Então, mas vamos estudar primeiro o princípio da territorialidade. O que se considera território no Brasil? Eu tenho três conceitos de território. Eu tenho um conceito jurídico, que já vou dizer para você que é o espaço jurídico, é o espaço sujeito à soberania do Brasil, tá? Eu tenho o sentido material e eu tenho o sentido flutuante ou por extensão, que esse aqui é o mais perigoso de todos. Mas vamos falar sobre o sentido material efetivo ou real territorial. Eu tenho Nesse sentido material, eu tenho a faixa de fronteira, que é considerada no limite brasileiro, que é essa faixa de 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres. Eu tenho as superfícies terrestres, solo, subsolo, águas interiores, mar territorial, que são a faixa de 12 milhas, ou seja, 22 km, marítimas a partir da linha do baixo mar, insular. Eu tenho todo o espaço aéreo compreendido como dimensão estatal da altitude. O Brasil adotou aqui nesse caso o princípio da absoluta soberania do país subjacente. Isso quem traz isso é o Código Brasileiro, tá, de Aeronáutica, onde o Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo acima do seu território ou sobre o mar territorial. A plataforma continental medindo 200 milhas marítimas, 370 quilômetros a partir do litoral brasileiro, Parará, Parará, Parará. Bacana. Vamos falar do territorial, o conceito territorial por extensão ou flutuante. Esse aqui é o perigoso. Vamos lá. Para efeitos penais, considera-se como extensão. Gente, extensão não é extraterritorialidade. Aqui eu estou falando que é território brasileiro. É como se fosse aquele sujeito que casa e vai morar na casa da sogra. E a sogra, isso é o fim da carreira, né? E professor, minha vida é assim, mas tudo bem, você vai superar isso. E no fundo da casa, a sogra faz um puxadinho, uma edícula, edícula, fim de carreira, né? Edícula, né? Um quartinho, um banheirinho, uma cozinhinha pro seu genro e a sua esposa morar no fundo, ok? E está dentro, e a ideia é o seguinte, e tem a casa da sogra lá na frente. Aí acontece a discussão do casal, a sogra vai lá na casa deles e fala, aí o cara fala, dona, sogra, aqui é minha casa. Eu falo, não, aqui é a extensão da minha casa. Aqui eu mando nessa porra aqui é a extensão da minha casa, cala a boca.
Entendeu? É extensão, para ela ali é o território dela. É como também se ela fala assim, então eu vou alugar, a sogra fala, eu vou te alugar uma kitnet, ok? Do outro lado da rua, a kitnet, onde mora o seu genro com a sua esposa, que é a filha da sogra. A sogra vai lá na casa deles e fala, eu vou resolver essa treta. Pai, o cara fala, aqui é minha... Não, aqui não é sua casa, aqui é minha casa também, porque essa casa aqui é minha, eu tô alugando para você. Aqui é a extensão do meu território. Cala a boca, eu resolvo. Ela não divide com ninguém, só ela resolve. Isso é extensão do território. Ou seja, mesmo que o crime seja cometido fora do Brasil, fora do Brasil, ainda será aplicada a lei penal brasileira em exclusivo. O Brasil não vai concorrer com ninguém. É a kitnet do Brasil fora. Falou, aqui é nosso território, não mexe, é nosso. Ok? Vamos entender. Quando acontece isso, professor? No artigo 5º traz as hipóteses do parágrafo 1º. Fala assim, para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações aeronáuticas brasileiras de natureza pública ou serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Ou seja, qualquer lugar do mundo aconteceu um crime dentro de um navio de guerra brasileiro, por exemplo, que é uma embarcação, vamos falar muito de embarcação pública. Embarcação pública é um navio da Marinha, tá? Ok? Será aplicado ou uma aeronave, um Hércules brasileiro, tá ok? Tá, qualquer lugar do mundo. Será aplicada a lei penal brasileira, não interessando a nacionalidade do agente criminoso ou da vítima. Essa é a sacada, tá? Quem matou foi um argentino dentro de um carro, dentro de um avião de guerra brasileiro, que matou uma tailandesa com uma faca americana. Foda-se tudo isso daí. Quem vai responder será a lei penal brasileira e pronto, acabou, não tem conversa. Mas foi no Uzbequistão, estava dentro do avião da Força Aérea? Ou então, estava a serviço, toma cuidado com essa sacada, ou a serviço do governo, era uma privada, mas estava a serviço. Alugou um avião para que seja realizado o transporte de militares nosso. Está a serviço do Brasil também é a mesma aplicação. Beleza? O que se entende pelo princípio da reciprocidade no âmbito da extensão da territorialidade? O que a gente faz, o que eles não fazem conosco lá, a gente não faz com eles aqui. Ou seja, se eles não vão entrar no nosso avião e vão aplicar a lei penal deles, no avião de guerra nosso ou no navio de guerra nosso, eles não vão entrar lá dentro e não vão aplicar. Mesma coisa aqui. Se eu tiver um navio americano e acontecer um crime lá dentro, a gente não, navio de guerra, a gente não entra. Beleza? Responda essa questão para mim aqui, essas duas. Vamos lá. Próxima ideia. Ainda dentro do parágrafo primeiro tem uma segunda parte. Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes de propriedade privada, que se achem em respectivo no espaço aéreo correspondente ou alto mar. Gente, aqui a sacada é essa palavrinha aqui, ó, alto mar. Aqui a ideia são aeronaves e embarcações brasileiras, tá? Só que elas são privadas, ou seja, particular, um avião, sei lá, daqui do Brasil, ou embarcação daqui do Brasil. Qual que é o limite para que haja o crime? Primeiro, espaço aéreo brasileiro, que vai envolver tanto a parte territorial e o mar territorial, né? Lembra disso? Okay? Ou em alto mar. Alto mar que é a sacada, cai em prova isso aqui. Eles vão falar que se for propriedade privada brasileira de uma embarcação em qualquer lugar do mundo que cometeu o crime será aplicada a lei penal brasileira. Não, porque é privada. O que se aplica no mundo é pública. Ponto. Uma embarcação brasileira mercante que está em mar territorial. Não é mar territorial, é o que? Alto mar. O que é o alto mar? Para fins penais, é a área envolta entre o mar territorial e a zona econômica exclusiva abarcando a plataforma continental. Então, eu tenho o seguinte, ó. Se eu fosse fazer aqui layout, design aqui, beleza? Não é design, inserir. Aqui, vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Ó, mar territorial é essa faixa aqui, ó. Mar territorial. Ok? Mar territorial é essa faixa. Então, o que eu falei para vocês? Que vai responder pelo crime. Opa. Aqui. Né? Aqui, vamos lá. Mar territorial tá aqui. Então, o que eu falei para você? Que vai ser, se for embarcação privada brasileira,
né? Tem que ser em alto mar. Então, alto mar, ó, compreende toda essa faixa. Vai daqui, mar territorial, a zona econômica exclusiva e até a chamada plataforma continental. Então, mar territorial é esse espaço de área de 648 quilômetros a partir do litoral brasileiro. Então, todo esse espaço aqui é alto mar. Então, quer dizer que uma embarcação brasileira privada que queira cometer um crime de aborto, por exemplo, bandeira brasileira de aborto, ele tem que cruzar essa linha aqui. A partir do momento que ele cruzar essa linha aqui, não teremos mais a jurisdição brasileira, ok? Estou falando de uma lei, de uma embarcação brasileira. Professor, se afundar aqui nesse terreno, ok? Os destroços, ou, por exemplo, dentro do bote salva-vida, uma pessoa mata a outra, aplica também a lei penal brasileira, ok? A lei penal brasileira também aplica por todo esse território, todo esse espaço. Professor, se for uma embarcação privada estrangeira, aí é só essa faixa aqui, ó, só o mar territorial, ok? Só essa faixa aqui, mar territorial, que está na nossa Constituição, no nosso Código Penal. Beleza? Entendemos? Vamos lá. Olha os exemplos de prova, né? Deixa eu botar aqui, deixa eu apagar isso aqui, a gente não preciso mais de você. Não, deixa aqui, não tem problema. Vamos lá. ZE é um espaço marítimo, essa zona econômica exclusiva que tem um código do mar que estabelece que eu posso estabelecer um espaço para recursos de tratamento, de gestão ambiental e outros mais, tá? Cite exemplos, ó, a bordo de embarcação brasileira de propriedade privada brasileira em alto mar, repetitivo, em alto mar, um estrangeiro pratica um crime contra o brasileiro, aplica a lei brasileira, acabou. A bordo de um avião comercial brasileiro procedente de Buenos Aires, com destino a Florianópolis, mas ainda em espaço aéreo argentino, ocorre um crime, sendo o autor e vítima naturais do país vizinho. A lei brasileira não é aplicável, uma vez que a aeronave brasileira de propriedade privada em espaço aéreo estrangeiro não é a extensão do nosso território. Beleza, perfeito. Ok? É um avião comercial e não está no nosso território, não se aplica. Não se aplica. Última hipótese. É também aplicável a lei brasileira nos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras na propriedade privada, estrangeira privada. Ok? Achando aquelas em pouso em território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e esta em porto ou em mar territorial. Tá aqui, ó, mar territorial que foi para vocês. Ok? Lembra do mar territorial? Aqui, esse espaço de 22 km. Então, nesse caso, eu tenho a aplicação da lei penal brasileira se for dentro do mar territorial. Professor, se for além desse espaço, se eles cometerem o crime dentro da ZE, aí não é a lei penal brasileira que será aplicada, ok? Tranquilo? Maravilha. Vamos evoluir. Destroço, já falei, né? Destroço de uma embarcação brasileira, já falei. As embaixadas são extensão de territórios? Não, tá? As embaixadas, elas têm esse cunho de proteção internacional, mas não são extensão da extensão de territorial brasileiro. Então, exemplo, a embaixada norte-americana no Brasil é território brasileiro e ao crime nela praticado será aplicada a lei penal brasileira, salvo a incidência de convenção, tratado ou regra de direito internacional ao contrário, beleza? O que se entende por direito de passagem inocente? O conceito de território não impede o direito de passagem inocente. Isto é, prerrogativa de navios mercantes ou militares de qualquer estado de transitarem livremente pelo mar territorial, embora sujeitos ao poder de polícia do Brasil, tá? Eu trouxe inclusive aqui a legislação a respeito disso, dá uma olhada se você quiser depois. Tem um resuminho aqui para você estudar depois, já bem mastigadinho, e vamos falar de lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Vamos lá. Aqui a aplicação da teoria da ubiquidade, teoria mista. A aplicação do princípio da territorialidade da lei penal dependerá da identificação do lugar do crime dentre as teorias da atividade, resultado e ubiquidade, ou mista, já mencionados. O Código Penal adotou a teoria da ubiquidade no artigo 6º, tá? Então, para o Brasil, tanto faz o local da ação ou omissão ou como local do resultado.
Professor, para que é feita essa análise? É para onde vai ser proposta a ação penal? Aonde vai ser proposta o processo? Não, isso aí é competência. A competência de onde vai ser julgado é outra análise, tá? E a gente analisa esse processo. Aqui é só para saber, será aplicada a lei penal brasileira se acontecer crime entre países, tá? Crime entre países. Por exemplo, o cara começou, olha só o exemplo, Ramírez com 17 anos e 11 meses, com a intenção de ferir uma facada em farinha. Ah, tá. Logo em seguida, parece aquele exemplo que eu falei para vocês lá atrás, bairro Pedregal. Logo em seguida é interrompido por 3 vezes. Farinha é socorrido e transferido ao hospital em Lima, no Peru, mas não suporta os ferimentos e morre. Assim, Ramírez será processado pelo Estatuto do Adolescente, pois contava com maioridade de fato, data do fato, aqui em Cuiabá, né? Teoria da atividade, e podemos apontar que o lugar do crime ocorreu foi Cuiabá ou Lima, tá? Tanto faz. Que a lei fala, onde foi o lugar do crime? Tanto faz. Foi aplicado, ocorreu em Cuiabá, porque foi o local da ação, ok? E em Lima, que foi o lugar do resultado. Então, o lugar do crime, me fala onde vai ser, Cuiabá ou Lima. E o tempo do crime? Aplica-se em Cuiabá. Tá? A teoria da atividade vai ser aqui no Cuiabá. Local, né? Mas a lei é aplicada no dia do crime, que foi dia 1º de 4 de 2018. Na verdade, o que ocorreu em crime em Cuiabá. Ou seja, no dia... Vou botar aqui a data. Pronto. Aí eu vou lembrar que eu empreendo a data na atividade. Não empreendo ao local, mas só para saber. Resolva essa questão aqui para mim. Então, nós temos um macete. Lembra que eu falei para você guardar o TA, tempo do crime e atividade? Agora grava. Lugar do crime, ubiquidade. Decora. Luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Beleza? Bacana? Não se deve confundir com regra de processo. Eu falei para vocês. Tá? Crime à distância e crime plurilocais. É a mesma coisa? Não. Tá? No crime à distância, eu utilizo a teoria da ubiquidade, que eu acabei de falar para vocês. Crime plurilocais, eu aplico a teoria do resultado, artigo 70. Tá? Crime à distância, nos crimes, o dispositivo aplica a crimes que envolvem o território de 2 ou mais países. Voltei a falar isso. Ó. Nos crimes plurilocais, o dispositivo aplica-se a crimes que envolvem 2 ou mais comarcas dentro do Brasil. Okay? Então, plurilocais, eu tenho 2 comarcas. Crimes à distância que eu vou utilizar o artigo 60 é de país para país. Beleza? Não vai errar. Crime à distância, os crimes de espaço mínimo, também chamado. A prática do delito envolve o território de 2 ou mais países. A droga é transportada em São Martins e até Cáceres, no Brasil. Crime para os locais, a prática do delito envolve 2 ou mais comarcas. Seções judiciárias dentro do mesmo país. A droga é transportada de São Paulo até o Rio de Janeiro. Aqui eu aplico a regra do 70 do CPP, teoria do resultado. Quais as hipóteses em que eu não aplico a teoria da ubiquidade? Gente, isso aqui é recente em prova, tá? Então, essa prova para Delta aqui, utilizando a teoria de Kleber-Masson, eu tenho aqui já um macete. Quais são as hipóteses em que não se aplica a ubiquidade? Grava aí. Pica falida. Agora, o que você vai entender por pica falida vai da sua memória, da sua cabeça. Eu vou deixar você à vontade, tá? O que você entender por pica? Pica pode ser uma picada de um mosquito que ficou falido. Tá, você entendeu. Pica falida. Então, quais são as hipóteses onde não se aplica a teoria da ubiquidade, que eu acabei de explicar? Crime plurilocais. Acabei de falar. Plurilocais aplica a teoria do resultado. Tá? Crimes, infrações penais de menor potencial ofensivo. Tá? Que aplica a teoria da atividade. Crimes conexos. Tá? Cada crime será processado em determinado país. Atos infracionais, ECA, lugar da ação, omissão, ou seja, atividade. Aqui a atividade também. Deixa eu colocar a teoria da atividade. Crimes falimentares. Crimes falimentares, foro do local em que foi decretada a falência. Tá? Então vamos ter um módulo de crimes falimentares, ok? Bacana? Beleza? Então tá aí. Pica falida, plurilocais, infrações penais de menor potencial ofensivo, conexos, atos infracionais e falimentares. Veja só que já caiu, ó. Tá? Ok? Resolve isso para mim. Extraterritorialidade. Veja, o que significa a regra da extraterritorialidade? Significa a aplicação da lei penal brasileira
a fatos que ocorreram fora do território nacional, ou seja, no exterior, inclusive na Antártida, viu? Onde nenhum país exerce a soberania. Qual que é a diferença de cara, já vou falar para vocês. Qual que é a diferença, cara, da extensão que nós já estudamos lá em cima, quando um crime comete dentro de uma embarcação brasileira, por exemplo, e da extraterritorialidade? Qual a diferença? Quando acontece dentro do crime de uma embarcação, né, que eu falo para vocês, embarcação pública, né? Qual a diferença da extensão para extra? É que na extensão, lembra da sogra? Ela bate no peito e fala: só aplica a minha lei, porra. Quem manda nessa casa aqui sou eu. Ah, mas eu quero que aplique. O genro fala, né? Ah, mas sogra, eu quero aplicar a minha lei também. Aqui é minha. Não, quem manda nessa porra aqui sou eu. É extensão. Essa kitnet aqui é minha. Então cala essa boca. Isso é extensão. O Brasil aplica a regra sozinho, só aplica a lei penal brasileira. Já na extraterritorialidade é uma sogra mais gente boa. Ela fala: não, eu vou fazer o seguinte, conversa com sua esposa aí, tá? Aplica punição nela aí, que ela realmente está errada, e depois você manda lá para casa que eu vou aplicar uma punição nela também. A extraterritorialidade é isso, ela admite a punição tanto no local do fato, onde aconteceu no país, como também ela poderá ser punida também no país de origem, ou seja, aqui na casa da sogra. Entendemos isso? Acho que deu para entender, né? Quais são as espécies de extraterritorialidade? Eu tenho duas. Eu tenho a incondicionada e eu tenho a condicionada. A incondicionada ocorre em alguns casos, a lei determina que se determinado tipo de crime acontecer no exterior, a lei brasileira irá se aplicar sem exigência de nenhuma outra condição. Em alguns casos, a lei determina que se certo tipo penal, certo tipo de crime acontecer no exterior, a lei brasileira irá ser aplicada. Aí chamamos de extraterritorialidade incondicionada. Vamos falar para você agora uns exemplos. Em outros casos, a lei estabelece que se determinado tipo de crime acontecer no exterior, a lei brasileira irá ser aplicada, exigindo-se, no entanto, o cumprimento de certas condições, tá? Então não é fácil ser aplicada a condicionada. É mais fácil a incondicionada, que não precisa. A partir do momento que aconteceu o fato, eu falo: opa, eu vou aplicar a lei penal brasileira. Quando essa regra não será aplicada. Contravenções penais, tá, gente? Contravenções penais ocorridas no exterior, não se aplica a regra da extraterritorialidade, tá? Eu tenho, antes de falar das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada e condicionada, eu tenho alguns princípios que fundam essa extraterritorialidade, ok? Quais são os princípios? Eu tenho o princípio da defesa real ou da proteção. Aqui, a lei aplicável é a da nacionalidade do bem jurídico lesado, onde quer que o crime tenha sido cometido, independente da nacionalidade do brasileiro. Por exemplo, tentar matar o presidente da República, o bem jurídico nosso. Eu vou falar sobre as incondicionadas, tá? Mas eu quero que você entenda qual é o princípio. Quando eu estiver falando da incondicionada, tá? Ok? Quando eu ir analisar o bem jurídico lesado, quando a análise for bem jurídica lesado, estou tratando do princípio da defesa ou real ou proteção, tá? Quando eu estiver falando sobre, quando estiver falando aqui o autor do crime que deve ser julgado em consonância, quando eu estiver falando do autor do crime, ok? Dentro da incondicionada, quando eu falar do bem jurídico, ok? É uma coisa, tá? Agora, quando eu falar do autor do crime, quando eu estiver falando de autor do crime, na incondicionada, eu vou falar agora, trata-se do princípio da justiça penal universal do domicílio, ou defesa ou real proteção, ou nacionalidade ativa. Isso aqui tem algumas divergências doutrinárias, ok? Quando eu falar de justiça penal universal, estou falando da extraterritorialidade condicionada. Quando fala de tratado ou convenção, o Brasil se adotou a reprimir. Tá? Quando falar de tratado ou convenção que o Brasil exigiu a reprimir, você lembra da justiça universal. Nacionalidade ativa, tá? Esse é quando o crime é praticado por brasileiros, ok? Representação ou pavilhão ou da bandeira, tá? Estou falando na condicionada quando falar de aeronaves e embarcações.
E a passiva é quando eu estiver falando também de crimes cometidos por estrangeiro fora do Brasil, se reunida algumas condições. Tá bom? Eu passei de en passant aqui desses princípios, depois você dá uma olhada com carinho. Mas vamos lá, vamos entrar pesado agora na incondicionada. Como se aplica a extraterritorialidade incondicionada? Nessa espécie, aplica-se a lei penal brasileira para determinados crimes cometidos fora do Brasil, independentemente de qualquer condição. Nasce o direito de punir com crime cometido nas hipóteses legais sem a necessidade da entrada, por exemplo, do criminoso no Brasil. Ainda que o acusado seja absolvido ou condenado no país de origem do estrangeiro, o Brasil pode aplicar a lei penal nossa e não implicando o chamado bis idem. O que é bis idem? Bis idem é ninguém pode ser punido no Brasil duas vezes pelo mesmo fato criminoso. Ninguém pode ser punido no Brasil duas vezes pelo mesmo fato criminoso. Beleza? Bacana. Então, quais são as hipóteses da incondicionada? Primeiro, vítima presidente da República. Se alguém tentar matar o Bolsonaro, tá? Contra a vida do presidente ou a liberdade, sequestrar ele, ok? Pode ser tentado ou consumado. Nesse caso, e o crime cometeu fora do Brasil, só o simples fato, o cara tentar sequestrar, tentar matar o presidente, mexe com a nossa soberania, nasce a possibilidade do Brasil propor o pedido de extradição. Ah, professor, mas ele foi condenado lá. Bacana, eu espero terminar a condenação e peço a extradição dele do Brasil. Ah, o professor foi absolvido. Bacana, ele vai ser julgado assim mesmo no Brasil. Okay? Outro, crime contra o patrimônio, ou seja, roubo, estelionato, ou a fé pública, falsificação ideológica, ou falsidade ideológica, ou moeda falsa. Contra a vítima, União, tá? Distrito Federal, estados e territórios, município. Eu posso ter um furto dentro de um município, de uma representação do município de Várzea Grande na Rússia. Sei lá, a prefeita foi lá e colocou uma base de Várzea Grande na Rússia para poder divulgar a cultura varzeagrandense. Se alguém entrar aí lá e furtar, eu tenho crime. Ok? Se alguém falsificar moeda brasileira, então mexe com a nossa União. Nesse caso, ok, eu teria o crime contra a fé pública. Poderá ser aplicada, se for fora do Brasil, por exemplo, na Argentina, ele entrou no Brasil, ele caiu só o simples fato de ele falsificar a moeda brasileira, eu terei já o crime em qualquer lugar do mundo, eu teria a possibilidade de aplicar a punição contra ele lá no país de origem e aqui no Brasil também. Crime contra a administração pública cometido, né, por quem está a seu serviço. Um servidor público comete um crime contra uma administração pública, um peculato dentro da embaixada, uma corrupção passiva dentro de um exemplo, dentro de um consulado para poder conseguir um visto, sei lá. Será aplicada a lei penal brasileira também, tá? E crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou o cara estiver morando aqui no Brasil. Nesses casos, todas elas são o quê? Incondicionada, tá? Aí tem a questãozinha para vocês aqui. Sempre essa questão, tenta matar o presidente, né? Ok? Tem aqui as questões para você resolver, para você brincar. Vamos lá. Quais são as consequências? Aqui é legal, tá? Por exemplo, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idêntica. Professor, o aluno pergunta, professor, mas quanto vai ser a pena do cara? O cara pegou 12 anos lá, professor, e aqui pegou 30. Como é que fica? Assim, a análise é a seguinte, se as penas forem idênticas, por isso que chama a regra da SIDA, Se as penas são idênticas, computa-se. Computar, gente, é diminuir. É cálculo matemático. Se as penas forem diferentes, vamos pintar aqui de azul, diferentes, atenua. Atenuar é abater. Professor, não entendi. Primeiro, vamos entender. Quais são as penas a serem aplicadas no sistema penal brasileiro? Quais são as penas? Pena. Eu não falei sanção penal. Sanção penal é penas e medida de segurança. Estou falando de pena. Quais são as penas no Brasil? 3 penas. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito. Professor, prestação de serviço é restritivo de direito. É uma espécie do gênero pena restritiva de liberdade. Reclusão e detenção é espécie do gênero privativa de liberdade. Ok?
Vou deixar aqui. E pena de multa, tá? Não estou falando multa de trânsito. Não é multa administrativa, é multa penal. Não confunda. Fiz uma macete aqui, gente, que putz grila. Um exemplo aqui que eu nunca fiz, até em aula eu nunca fiz isso. Eu fiz aqui para vocês. Vamos lá. Por isso que é bom o material impresso, que eu posso fazer tudo. Céu é o limite, né? Vamos lá. Computa-se se idêntico, isso que eu falei para vocês. Bom, o que é idêntico, gente? Reclusão. Lá foi punido numa pena de reclusão. E aí, aqui foi punido numa pena de detenção. É a mesma espécie são espécies do mesmo gênero? Sim, pena privativa de liberdade. São idênticas. Se ele foi condenado lá numa pena privativa de liberdade e aqui em multa, é a mesma espécie de pena? Não. Gente, quando eu falar pena, não é quantidade de pena, tá? Estou falando na espécie da pena, tá? São 3 espécies. Então, se ele foi condenado lá numa pena restritiva de direito e aqui ele é condenado numa pena de multa, as penas são idênticas? Não, são diferentes, então vai atenuar. Vamos lá. Computa-se idênticas. Vamos dar um exemplo de computação se idênticas. Luiz foi condenado a pena de 1 ano de reclusão em outro país por tentar contra a vida do presidente da República. Após ter cumprido integralmente esse ano, retornou ao território nacional, foi processado e condenado pelo mesmo crime para cumprir a pena de 2 anos de reclusão, ok? Ele pegou reclusão lá e pegou reclusão aqui. As penas são idênticas? É pena privativa de liberdade? Sim, é privativa de liberdade, na espécie de reclusão. Bacana. Como fica? Ele cumpriu quanto? 1. Quanto foi condenado aqui? 2. Então é cálculo matemático. Questiona-se a pena. Lá pela pena privativa de liberdade e reclusão, aqui pena privativa de liberdade e reclusão. Bacana. Nesse caso, aplica-se a regra da computação, ou seja, simples cálculo aritmético. Lá, 1 ano menos 2 daqui, ou seja, 1 ano que sobrou. Então, Luiz deverá cumprir aqui no Brasil apenas 1 ano. Veja essa questão aqui, já resolve agora se for o caso. E se for diferente, professor? Mais fácil ainda. Luiz foi condenado a pena de multa em outro país. E aqui ele foi condenado a 2 anos por reclusão. Questiona-se. A pena imposta para Luiz no estrangeiro é idêntica? Lá, pena de multa. Aqui, pena de liberdade? Não, são diferentes. Nesse caso, aplica-se a regra de atenuação. Ou seja, o juiz irá julgar o quanto deverá atenuar. Ou seja, o quanto vai diminuir a pena lá na segunda fase da dosimetria. Por exemplo, o juiz pode conferir a diminuição de 1 mês da pena pelo fato de Luiz ter pago a multa na justiça estrangeira. Não é um cálculo aritmético. Bacana? Como ocorre a extraterritorialidade na tortura? A lei de tortura, no artigo 2, artigo 2º, melhor dizendo, ele fala assim: o dispositivo da lei aplica-se quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente sob nossa jurisdição. Então, eu tenho 2 situações na lei de tortura para aplicar a extraterritorialidade. Se o crime de tortura tiver sido cometido contra um brasileiro, os caras torturaram o brasileiro lá em Guantánamo, ou lá no Iraque, os caras foram lá e torturaram um brasileiro. Ou se o agente que praticou a tortura, um policial federal, estiver sob a nossa jurisdição. Policial federal interrogando um terrorista lá nos Estados Unidos ou no Iraque e tortura o cara. Então tem 2 situações. Uma é a vítima brasileira e outra quando o criminoso é brasileiro e está sob nossa jurisdição. Como é que julga? Qual que é a análise? Se for vítima brasileira, tá? Trata-se de extraterritorialidade incondicionada. Então não interessa. Se o cara torturou um brasileiro fora, pronto. Já nasce automaticamente. O Brasil fala, olha, esse cara vai ser punido aí e vou esperar terminar a pena, ele vai ser punido aqui também. Não tem conversa. Não precisa nem esperar, eu já peço extradição. Ó, terminou, já manda. Já quando é o agente, eu tenho 2 correntes de estudo. Eu tenho uma que vai falar que é incondicionada, que não automaticamente já é, e eu tenho a condicionada, né? A condição não está prevista na lei em especial, nem o Código Penal, mas em 2 convenções de tortura, né, que tratam disso. 2 convenções internacionais que tratam de tortura, que falam sobre isso. Os dispositivos citados condicionam que a lei seja aplicada caso não haja extradição, ou seja, se for o caso de extradição, não incidirá a lei do país em que o agente se encontrar. Então, nesse caso, para uma corrente que se baseia nas convenções contra a tortura e outros tratamentos penais de penas cruéis, desumanos, degradantes, e a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, essa espécie ela é condicionada. Extraterritorialidade condicionada.
veja, diferente da incondicionada, que é automático, nos casos que eu te disse, na condicionada precisa de algumas condicionantes para que seja aplicada a lei brasileira no crime praticado fora do Brasil. Quais são os condicionantes? O cara tem que entrar aqui no Brasil, ser o fato punível também aqui no Brasil, se estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, olha tanto de requisitos. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. E aqui qual é o crime praticado? Contra brasileiro, em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não serem julgadas. Veja, aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes em propriedade privada. Porque você sabe, a propriedade privada, se tiver dentro do alto mar, aplica-se a lei penal brasileira. Lembra disso. Agora estou falando que essa aqui está fora do Brasil. Tá? Fora do Brasil, lá fora, pode ser aplicada a lei penal brasileira ainda? Pode, mas não pela extensão, e sim pela extraterritorialidade condicionada. Ou seja, ele poderá responder para o processo lá e aqui, mas tem que respeitar essas condicionantes que eu disse aqui para vocês para que seja aplicada. Então é mais difícil. Em tratado ou convenção que o Brasil se obrigou a reprimir por estrangeiro contra o brasileiro por força do Brasil, se não for pedida ou negada a extradição, houver requisição no ministro da Justiça, todas as condicionantes. Beleza? Resolve para mim essa questão. Tem uma corrente que vai falar que esse último trecho aqui, o parágrafo 3º, né? Ele vai falar que ela é hipercondicionada, tá? Só para você ficar atento, tá? Tem uma doutrina que vai falar que é hipercondicionada. Bom, no finalzinho eu tenho as disposições finais acerca da aplicação da lei penal. Já estamos encerrando, gente, fica tranquilo. A eficácia da sentença penal brasileira, ela tem que ser homologada. A sentença estrangeira no Brasil tem que ser homologada. E quem homologa? Anota aqui do seu lado. Anota aí. STJ. O STJ que realiza essa homologação. Ok? Ok? Ele realiza essa homologação no Brasil. E aí tem seus efeitos civis e os efeitos de medidas de segurança a serem aplicadas aqui no Brasil. Como que se dá a contagem de prazo não computáveis a contagem de prazo e as frações não computáveis? Exemplo, a contagem de prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na de pena de multa, as frações de cruzeiro. Entenda. Vamos falar primeiro da contagem de prazo. A contagem de prazo do direito penal é diferente da contagem de prazo do âmbito processual penal. No direito penal, estou falando contagem de pena, estou falando contagem de prisão temporária, estou falando situações que vão violar diretamente o direito penal. Estou falando crime a prazos, os crimes a prazos, né? Tem alguns crimes que estabelecem um determinado prazo para que seja configurado o crime, ok? Então, nessas situações, nessas hipóteses, eu vou contar os prazos penais. São contados da forma do artigo 10. Exemplo, um sujeito reincidente é condenado a pena de 10 anos de reclusão em regime fechado. O mandado de prisão é cumprido no dia 10 de maio de 2018, às 23 horas e 59 minutos. Gente, primeiro dia da pena já foi. O professor ficou 1 minuto, não interessa, já foi o primeiro dia da pena. Veja, o dia do começo inclui no cômputo. Sua pena será extinta no primeiro minuto de 10 de maio de 2028. É isso que o mesmo que ele tenha dado a entrada no ferido dia e tenha cumprido 1 minuto da pena, o dia inteiro assim será contado para fins de pena. Se o dia final recair em um feriado ou final de semana, ele não será prorrogado, não é processo. No processo penal há a prorrogação. Aqui não. Se cair no domingo, ele tem que sair no domingo. Qual a diferença da contagem de prazo do direito penal para a contagem de prazo para o processo penal? Acabei de explicar do direito penal, né? O dia do começo, exemplo, se o prazo é de 5 dias, inicia-se no dia 10, termina no dia 14, soma-se o número de dias e retira-se um dia. Dia 10 mais 5, 15, logo vence no dia 14. O prazo é fatal, improrrogável, pode ter início e vencimento no dia não útil, ok? Prazo de decadência, contagem de pena.
E o prazo processual, professor? Não se computará no prazo do dia do começo, incluindo, porém, o vencimento. Isso está no 798 do Código de Processo Penal, tá? Se o prazo é de 5 dias, inicia-se no primeiro dia e terminará no 6º dia. O primeiro dia será o dia 2, né? Digamos assim. Não se iniciam se nem vencem em dia não útil. Prazo para interpor recurso, para oferecimento de denúncia e outros mais, tá? O exemplo ficou horrível, mas, por exemplo, se o cara for intimado hoje é sábado, então começa a contar na segunda, ok? Na segunda não, na terça, na verdade, que a segunda, deixa eu melhor dizer, depois eu vou explicar isso para vocês, que é meio complicado para entender isso agora. Mas se o cara recebeu a intimação, estou falando processo penal, para ele poder apresentar a resposta à acusação, 10 dias. Ele recebeu na segunda, começa a contar o prazo no primeiro dia seguinte, ou seja, começa a contar na sexta. Vai contando, professor. Se cair no sábado, no 10º dia, transfere para a segunda. No penal acontece isso? Não. No dia que ele é intimado, ele já conta. É o primeiro dia. Essa é a diferença básica. Esse negócio de frações, dias, você não vai encontrar a pena do sujeito. Você está condenado em 10 anos, 11 meses, 2 dias e 10 horas. Não existe isso, as frações. O cara é condenado em anos e meses, ok? Frações em cruzeiro, né? Hoje a gente tem que substituir isso para o real, né? Hoje, uma interpretação extensiva e atualizada, eu tenho que fazer a interpretação para real, ok? Então, 10 dias multa acrescida de 1/3, perfaz 13 dias multas e não 13,33 dias multas, por exemplo. Resolve para mim essa questão. Lembrando que a legislação especial, né, nós temos que um princípio da convivência das esferas autônomas. Nós já falamos isso na aula passada. Quando tiver um conflito de normas, eu vou aplicar as técnicas de conflito aparente de normas. Case, consunção, alteridade, consunção, minha cabeça está falando, consunção, subsidiariedade, alternatividade, alternatividade, já está falhando. Consunção, alternatividade, subsidiariedade e especialidade, né? Especialidade. Então, nesse caso, a especialidade é um exemplo de aplicação desse artigo 12. Por exemplo, se eu tenho uma hipótese de crime de tráfico, eu vou aplicar o tráfico. Ela é especial, mas nada impede, nas situações gerais, ser aplicado o Código Penal. Beleza? Vamos voltar aqui para a questão. A questão inicial, para a gente matar ela. Então, o cara era morador do Rio de Janeiro, ele convidou a namorada para ir para o Espírito Santo. Dentro do ônibus, ele começou a esfaquear ela, ok? No caminho, na BR-111, ele passou a desferir facadas nela. Opa, já vou desligar. Até o meu computador já sabe a hora que tem que terminar. Vamos continuar aqui, vamos lá, terminando. Quando chegou ao destino, Tício entregou à polícia a Gabriel. Quando ele chegou, ele chegou ao destino, né? Ele se entregou à polícia. E aí perguntou, como vai ser aplicado esse caso? Lembre-se, teoria da atividade. Quando se dá atividade no local da ação ou da omissão, ainda que hoje seja o outro momento do resultado. Ele cantou a pedra aqui, ó. A ação da omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Trata-se, portanto, do momento em que Tício desferiu os golpes, ou seja, na hora do momento da ação da omissão que é aplicado o tempo do crime, ok? Aí embaixo, olha lá, se prepara, não é autopreparatório, né? E outros mais, toma conhecimento, e aqui no resultado, concomitante com o resultado, não. Tudo aconteceu na ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Beleza? Agora com vocês, resolvam aí as nossas questões e até a próxima. Tchau, tchau.